e que a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, abra nossa consciência, nossa mente, para a gente entender. Primeira coisa, a gente ouviu, pensamos o entendimento, para guardar no coração e para sairmos hoje aqui dessa missa, dispostos a colocá-la em prática. Amém? Amém, amém? Amém. Meus amados, vamos assim entender o que Deus quer trabalhar conosco hoje através dessas leituras. Primeiro, um alerta, um sinal de alerta. Primeira leitura é um alerta. Primeira leitura, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma comunidade nova, fervorosa, que estava passando por momentos difíceis de perseguições, e havia uma preocupação nessa comunidade, que a gente acabou de ouvir. Que preocupação é essa que pairava sobre eles? Assim, e aí, eles ouviam dizer que Jesus estava pronto para voltar. Jesus estava pronto para voltar. E aí haveria assim o arremate final, a vitória final de Jesus, enfim. E já se dizia na época que os que estavam vivos, eles iam ver essa glória, eles iam participar dessa vitória triunfal de Jesus. E a preocupação da comunidade: e os que morreram antes? E os que morreram antes? Coitadinhos que morreram, não vão ver, vão ficar privados disso. Aí São Paulo vem explicar: não importa se tenham ido antes ou depois, enfim, todos morrendo, estando vivos em Cristo, ou morrendo em Cristo, vão participar da vitória final, É isso que está dizendo São Paulo, animando, assim. Mas também faz recordar, minha gente, assim, faz recordar esse elemento, porque a preocupação deles, assim, é a questão da vitória final, a morte, a vida. É um alerta, por isso que é um alerta, para a gente repensar um pouquinho, naquele momento em que nós não vamos estar mais acordados e vamos viver a nossa eternidade. A pergunta é, que a primeira leitura faz assim: estamos preparados, estamos nos preparando para a nossa eternidade? Essa é a pergunta. Estamos nos preparando também? Isso é uma preocupação nossa, e deveria ser. Vai chegar o momento em que a gente vai, assim como também passaram a terra prometida, para passar o mar vermelho para entrar na terra prometida, nós também vamos ter que passar pelo nosso mar vermelho para entrarmos na terra prometida. Muitos não passaram, muitos ficaram. Vai chegar o momento também dessa passagem nossa para a terra prometida, para passar pelo mar vermelho. Por isso que é um alerta para nós, ou seja, é um alerta para nós, para pensar também como estamos nos preparando para a nossa eternidade. E essa leitura vem trabalhar isso em nós, que como é que eu estou vivendo o meu dia a dia, me preparando também para a minha eternidade. Aí a gente sabe que existem dois caminhos: a eternidade com Deus e uma eternidade, não vou nem completar porque, eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Talvez essa leitura seja para nós hoje: poxa vida, como é que eu estou, no tempo que eu já vivi, o que eu estou fazendo, como é que eu estou sendo, como é que eu estou testemunhando a minha fé, como é que eu estou vivendo a lei de Deus, como é que eu estou me preparando também para a minha eternidade. O estilo de vida, o comportamento que eu tenho, as opções, as escolhas que eu estou tendo, estão me preparando para a eternidade, estou investindo na minha eternidade. Que eternidade, que eternidade que eu estou investindo. Então essa primeira leitura é um sinal de alerta para nós. Dá tempo ainda, minha gente. Dá tempo ainda. Outro dia a gente refletiu aqui que Jesus falou assim que a porta, tem duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Larga e espaçoso o caminho que leva para a perdição. A porta estreita ainda está aberta. A porta estreita ainda está aberta. Vai chegar um momento que ela vai fechar. Então é um sinal de alerta para todos nós. Arrumar a nossa vida, é o mês de setembro, a palavra de Deus, vida eucarística, vida eclesial, fazer o bem, sermos corretos. É o momento da gente se preparar para a hora que chegar o momento que estivermos assim, bem na frente do mar vermelho, a gente vai ter que atravessar. Então, pensamos essa graça de nos prepararmos para esse momento. Amém? Vamos ao Evangelho. O que o Evangelho quer trabalhar conosco? É interessante, Jesus está em Nazaré, sua cidade natal, sua cidade assim, dos pais, Maria e José. Jesus nasceu em Belém. Jesus está lá em Nazaré e voltou para lá e entrou na sinagoga. Entrou na sinagoga. Interessante assim, vamos um detalhe interessante, porque lá em Nazaré,
havia só um templo em Israel. Onde é que ficava esse templo? O templo, né? Onde é que ficava o templo? Só havia um templo. O templo. E havia muitas sinagogas espalhadas. Cada cidade tinha uma sinagoga. Mas o templo só ficava numa única cidade: Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. As outras cidades tinham sinagoga. Mas, Frei, qual é a diferença? O templo, desde a época de Salomão, enfim, o segundo templo foi consertado, porque lá no templo, a obrigação dos judeus era pelo menos uma vez ao ano ir ao templo. Então eles iam assim, ou na festa do Pessach, que é a Páscoa. Tanto é que uma vez também, várias vezes, Maria, José e Jesus foram para o templo, né? Uma dessas, Jesus tinha 12 anos e ficou por lá, né? Então eles iam na festa da Páscoa, o Pessach, uma festa da Pentecostes, o Sukkot, né? E o Shavuot, são as festas principais. Então eles tinham que ir lá no templo, porque no templo, o Santo dos Santos estava lá, né? É no templo que se faziam os sacrifícios, que se ofertavam os animais para os sacrifícios, no templo. Nas sinagogas não. E o que se fazia então na sinagoga? Jesus estava em Nazaré, entrou numa sinagoga. O que fazia uma sinagoga? Qual era a função da sinagoga? 3 funções tinha a sinagoga. Primeiro, ler as escrituras. A vida de oração da comunidade era ali, a leitura das escrituras, a vida de oração e a instrução na fé. E Jesus entrou nessa sinagoga de Nazaré. E o ritual eram 3 coisas. Deixa eu ver se eu lembro aqui. 3 coisas. Primeiro se fazia o Shema, né? O Shema, a oração, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, né? Ou seja, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então eles tinham que fazer essa oração. Depois da Shema, fazia as orações todas ali. Aí vinha a outra parte, a leitura da Torá. A leitura da Torá, pegava a Torá, os 5 primeiros livros, pegava um livro dos profetas, enfim, e ali se fazia a leitura da Torá. E depois vinha outra, né, em hebraico já é Derashá. Então, Shema, Torá e Derashá. Vamos repetir? Shema e Derashá. A explicação, a instrução, a explicação. Então, Shema proclamava que Deus é o único, lia-se a palavra e depois a explicação. Numa sinagoga, diferente do templo, só os sacerdotes que tinham autorização. Numa sinagoga não. Qualquer pessoa instruída, ali tinha um responsável que cuidava, eles ofereciam: você quer fazer a leitura? Você quer explicar? E numa dessas, Jesus, que sempre foi muito respeitado na sinagoga, frequentava a sinagoga, era muito respeitado. Numa dessas, Jesus foi convidado para ler e explicar a palavra. Então, quando ele se levanta, diz aqui o texto, ele se levanta, deram um livro do profeta Isaías. Aí deram aqueles rolos, né? Porque era um rolo, não era uma Bíblia bonitinha assim, de requinho como a gente tem. É aqueles rolos, aqueles pergaminhos, aqueles rolos gigantes. Então ele começou a desenrolar. Achou, foi lá no capítulo 61, achou o livro, lá no livro do profeta Isaías, achou esse texto daqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, a libertação, aos cegos à vista, enfim, o ano da graça do Senhor, enfim. Aí ele fecha, entrega para o ajudante, e diz aqui que ele senta, porque os grandes mestres não ensinavam de pé. Cadê minha cadeira? Eu quero ensinar aqui também, eu quero sentar. Não ensinavam em pé, eles se sentavam na cultura deles. O mestre sentava, né, para explicar. E aí ele sentou. E aí que vem a grande novidade da leitura de hoje. A grande novidade. Jesus pega, todos olhando ali, ele sentado, o que ele vai dizer? Vem a Derashá, a explicação. Ele começa dizendo, o que ele começa dizendo? O que ele começa dizendo? Hoje se cumpriu tudo isso que eu acabei de falar. Tudo isso que eu acabei de ler, hoje se cumpriu. O pessoal olhando assim, por quê? Porque sempre se alimentava a esperança de que as leituras iriam falar de um Messias que viria. E quando ele disse que hoje se cumpriu, o que ele estava querendo dizer? Não precisa esperar mais o Messias, porque o Messias chegou, hoje se cumpriu. Então, o hoje de Deus,
O hoje de Deus. Que bonito, tem muita coisa bonita, mas eu não quero me estender. Muita coisa bonita assim que a gente aprende. Mas assim, agora ligando as duas leituras. Jesus até cita, né? O pessoal começou, nossa, mas não é o filho de José, começaram a diminuí-lo, né? Porque a leitura de Isaías fala assim, o ano da graça do Senhor e o ano da vingança. Os nazarenos queriam que eu vi que Jesus dissesse, está chegando o ano da vingança de Deus, né? Jesus não fala, o projeto de Jesus é outro. Aí cita, não, mas não é o filho de José, é médico, cura a ti mesmo. Citou Elias e Eliseu, 2 profetas, que intercederam por milagres, não para o povo judeu, mas para o povo estrangeiro, uma viúva e um leproso, né? Para dizer que o evangelho é para todos, Jesus veio para todos, o Messias veio para todos. Mas assim, o que a gente pode guardar hoje aqui, para a gente levar para casa? A primeira leitura falava desse alerta, a comunidade estava preocupada, assim, e aqueles que morreram, enfim, a morte, enfim, e aí a gente não vai ver, vamos, a gente se preparando, a gente vai, nos preparando, a gente vai participar da vitória de Cristo, sim ou não? Quando a gente se prepara, a gente participa, essa é a nossa fé, e o sinal de alerta, assim, a gente não sabe o dia, é a reflexão sobre a morte também, a gente não sabe o dia, a hora, o modo como a gente vai, a gente não sabe. O importante é estar preparado para a travessia. Estarmos preparados para a travessia. E quando é que a gente vai fazer isso? Juntando agora o Evangelho. Hoje. Hoje se cumpriu. A leitura é para nós hoje. Então não fique adiando. Não fiquemos adiando conversão. Quando estiver bem velhinho, né? Bem velhinho. Não. O processo começa hoje. O hoje de Deus é agora. É agora a oportunidade. Então que saibamos aproveitar dessas leituras, desse novo tempo que o Senhor nos concede, desse sinal de alerta por puro amor que Ele nos faz, que possamos aproveitar o hoje de Deus, para nos preparar dia após dia, para a travessia, porque Ele vai estar do outro lado nos esperando, de braços abertos. Mas tem que ser hoje. Amém? Amém?